Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa segunda-feira a todos. Essa segunda-feira, dia 11 de novembro, eu estou gravando aqui um vídeo antes de sair para um dia cheio de trabalho que eu vou ter, mas eu quero cumprir essa meta de nós colocarmos esses vídeos para reflexão de todos, né? E acordando nessa segunda-feira ainda meio atônitos aí com a renúncia forçada do ex-presidente agora boliviano Evo Morales, e esse momento de efervescência social e institucional, eu diria até mais, instabilidade institucional que a América Latina, em especial a América do Sul, vivencia. Esse é o tema da conversa do PH de hoje, roda aí a vinheta. Pois é, pessoal, eu ontem postei até um vídeo meio fora de horário para falar um pouquinho a respeito do golpe que foi dado na Bolívia, porque para muitos não é golpe, mas eu explico por que é golpe. Porque em que pese eu não concordar com o terceiro, com o quarto mandato do Evo, aliás, eu não concordo nem com o segundo, eu sou um árduo defensor da não reeleição. O político deva se candidatar uma única vez a um cargo e não deve pleitear a reeleição para ele, né? Isso para exatamente proporcionar a alternância de poder e a renovação dos quadros políticos, né? Mas isso é um tema para um outro vídeo que eu ainda vou colocar aqui no ar. Mas por que eu atribuo ao que houve na Bolívia um golpe? Porque, na verdade, o Evo recebeu um ultimato. Ele recebeu um ultimato de uma junta militar e recebeu um ultimato do chefe da Polícia Nacional. Então, quer dizer, os militares se rebelaram contra o Evo Morales e disseram, olha, Evo, é melhor tu renunciar, o presidente da Câmara dos Deputados já renunciou, a presidente do Senado já renunciou, tá certo? Então, é importante que você renuncie para evitar um problema maior no nosso país. E o Evo, né, renunciou, porque se não renunciasse, a explosão social na Bolívia ia ser muito maior, né? E as consequências, inclusive, imprevisíveis. Mas o que me chama a atenção é esse quadro de instabilidade institucional, jurídica, política e social na América do Sul. Nós temos convulsão social ocorrendo no Chile, já tivemos convulsões sociais acontecendo no Equador e no Peru, agora na Bolívia. A Venezuela já historicamente vive um processo de convulsão, né? E essa onda está se espalhando. Na verdade, é uma onda de insatisfação. Eu diria que está se estabelecendo uma nova ordem mundial do capitalismo, porque há convulsões no mundo inteiro, né? O próprio Reino Unido, com o Brexit, ainda hoje não tem uma solução para o Brexit. Nós temos convulsões sociais acontecendo na Espanha, com o movimento separatista da Catalunha. Nós temos aí convulsão social acontecendo em Hong Kong, inclusive com morte nas ruas, né? E esse fenômeno aqui na América do Sul está muito mais fortalecido, né? Eu acho que a necessidade de a gente fazer uma análise, um estudo mais aprofundado nos rumos, né, que o mundo, em especial a América do Sul e, consequentemente, o Brasil, estão tomando no momento atual. Mas o fato é que a Bolívia, se a gente faz uma rápida pesquisa nas redes sociais, na internet, a gente consegue observar que a Bolívia, desde a sua independência no século XIX, já teve 83 presidentes. Isso mesmo, 83 presidentes, dos quais 36 não conseguiram concluir o mandato. Historicamente, a Bolívia vive mergulhada em instabilidade política, instabilidade institucional, que culmina com sucessivos golpes, né? Esse último agora do Evo Morales. O próprio Evo cometeu alguns equívocos na medida em que, após o término do seu segundo mandato em 2009, e sem previsão para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato, ele recorre à Suprema Corte, que lhe autoriza a concorrer a um terceiro mandato. Agora, para o quarto mandato dele, ou pretenso quarto mandato, ele realizou um plebiscito e o plebiscito negou, a população rejeitou o quarto mandato. Mesmo assim, ele recorre à Suprema Corte e a Suprema Corte compreende, né, que ele teria o direito, né, baseado na Constituição,
a concorrer pela quarta vez. Ele concorre pela quarta vez, todas as pesquisas apontaram que ele ganharia já no primeiro turno. O resultado das eleições confirmou o que as pesquisas diziam, né? Mas houve uma suspeita de fraude. Ele permitiu que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, fizesse uma auditoria. A auditoria da OEA confirma a suspeita de fraude e ele aceita realizar um novo pleito, inclusive que novos candidatos pudessem se inscrever para concorrer nesse novo pleito. De imediato, quando ele baixa a guarda, Carlos Messa, seu principal adversário, vai às redes sociais e à TV pedir a renúncia dele. E já havia uma articulação com o segmento militar para que tão logo Carlos Messa pedisse a renúncia de Evo Morales, a junta militar se formasse e endossasse o que Carlos Messa havia sugerido. E de fato foi o que houve, né? Uma junta militar deu uma entrevista coletiva sugerindo, entre aspas, a renúncia de Evo Morales, que o recado foi passado. Ou você renuncia, ou nós vamos tomar o poder à força, e aí as consequências serão imprevisíveis, porque a Bolívia hoje está dividida, como muitos países da América Latina. Nós temos basicamente lá na Bolívia uma pequena maioria pró-Evo Morales, mas há uma grande parcela da população que faz oposição ao Evo. Então, para tentar contornar a situação, a saída que houve para ele realmente foi o pedido de renúncia, né, nesse golpe mascarado que houve na Bolívia no dia de ontem. Né. Já circula, inclusive, na Bolívia um mandato de prisão, porque tão logo ele efetive a renúncia, ele perde a prerrogativa do foro privilegiado e já circula, inclusive, um mandato de prisão para o Evo Morales. Né. A embaixada mexicana já abriga 20 dirigentes do executivo boliviano e já ofereceu asilo ao Evo Morales também. Né? Então a situação lá não é uma situação das mais confortáveis, para as pessoas entenderem que mesmo num cenário de prosperidade econômica, a instabilidade institucional e política ela tem um peso muito forte. Eu digo prosperidade econômica por quê? Porque desde que Evo Morales assumiu a Bolívia, a inflação está controlada, ele reduziu a pobreza na Bolívia e a desigualdade à metade. A Bolívia, na América Latina, é um dos países que tem um crescimento sustentado mais estável, ela cresce em média 4,5% ao ano, há anos que isso acontece, e a Bolívia aparentemente vive um momento de prosperidade, com investimento em infraestrutura, com investimento em educação, com investimento em saúde, redução de desigualdades, mas mesmo isso não foi suficiente para que a população compreendesse que o Evo Morales deveria não estar pleiteando essa perpetuação no poder, coisa que, na verdade, na América Latina não é uma característica apenas do Evo Morales. Eu vou citar aqui o meu estado, o Piauí, tem um governador que já vai para o 16º ano, 4º mandato, enquanto governador. Nós temos aqui na capital do estado do Piauí, em Teresina, um grupo político que domina a prefeitura politicamente há 30 anos. Então isso não é uma característica unicamente da Bolívia, né? Isso é uma característica realmente da América Latina, que ainda tem ou ainda sofre muitas influências externas na condução dos seus programas políticos e das suas próprias instituições. Inclusive, um jornal de grande circulação na Bolívia veiculou uma matéria ontem que foi replicada na revista Fórum, dizendo que há sérios indícios da atuação do Itamaraty, né, do Brasil, nessa articulação do Carlos Messa com os militares bolivianos para forçar a renúncia e o golpe na Bolívia. Né? Então existem áudios que estão publicados que dão conta dessa provável articulação. E eu também cito que os organismos de inteligência britânico já haviam divulgado um estudo no mês passado que os setores da direita na América Latina, notadamente os militares, estão se articulando, né, nos bastidores em uma grande conferência, né, para tentar influenciar diversas situações na América Latina. A minha grande preocupação, repito, e isso vai suscitar uma semana de reflexões, diálogos, né, e pesquisas, é o quão esse golpe na Bolívia
e o quanto a situação do Chile, que é também muito preocupante. Ontem o Sebastián Piñera, logo após a renúncia do Evo Morales, foi em cadeia nacional dizer que irá convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição chilena. Isso mesmo, lá a situação no Chile está tão crítica que mesmo que o presidente Sebastián Piñera tenha estendido a mão, aumentando aposentadorias, aumentando os benefícios sociais no Chile, ainda assim o clima de insatisfação lá é grande. Lá é um governo de direita, não é um governo de esquerda, né? E o Sebastián Piñera já está convocando uma Assembleia Nacional Constituinte com ampla participação popular para elaborar uma nova Constituição para o Chile. Então veja a que ponto nós estamos chegando na América Latina e na América do Sul. O próprio Brasil, eu já coloquei isso em vídeos anteriores, tem uma Constituição que, embora tenha pouco mais de 30 anos, já tem quase 110 emendas. É uma coxa de retalhos, né? Então, quer dizer, esse é o clima que nós estamos vivendo na América Latina. Eu tenho uma preocupação em relação ao Brasil, que é o que eu iria dizer, em relação a esse tensionamento, porque essa semana o Supremo determinou que era ilegítima a prisão após condenação em segunda instância, teria que se aguardar o trânsito em julgado. E eu publiquei já hoje pela manhã no meu Facebook a confissão do Moro em relação a isso. O Moro coloca uma frase nas suas redes sociais dizendo que é importante aprovar as PECs do pacote anticrime, dentre elas a PEC que autoriza a prisão em segunda instância. Ora, se a prisão em segunda instância não está autorizada, como que ele decretou a prisão de vários membros do governo Lula após condenação em segunda instância, né? Então nós vivemos esse clima de instabilidade institucional, instabilidade jurídica, instabilidade política, e aí o Supremo determina que não é legítima a prisão após condenação em segunda instância, e como consequência disso, o ex-presidente Lula é posto em liberdade, que ele já começa então a engrossar o tom da oposição, e isso vai obviamente causar um grande acirramento. O filho do presidente já havia falado em reedição do AI-5, então quer dizer, penso eu que a bola da vez aí das crises e convulsões sociais é o Brasil. A gente deve realmente estar muito atento e fundamentalmente preparados para o que há por vir. Forte abraço a todos e até a próxima.